como um homem de Deus deve se comportar diante das afrontas e das perseguições. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o único que pode nos livrar da tentação e do mal. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Este é o tema que eu quero abordar com você sobre esse assunto. Como nós devemos nos comportar diante das afrontas e perseguições. A Bíblia, ela nos traz um exemplo de um jovem chamado Daniel. No livro de Daniel, capítulo de número 6, esse jovem ele foi levado da sua terra de origem para outro reino, e lá ele se destacou, e o rei daquele lugar onde ele foi, o Dário, ele levantou o nome de Daniel. A partir do momento que o nome de Daniel foi levantado, houve uma articulação de todos aqueles governadores daquele local, porque simplesmente Daniel não era do meio deles. Foi alguém que foi levado, louvado seja Deus, para território, e lá ele foi servir a outro rei. Daniel, ele tinha a sua cultura, ele servia o seu Deus, e ele mesmo estando em terras estranhas, ele não deixou de adorar o seu Deus, e ele não deixou de cumprir as suas obrigações religiosas, e nem tampouco deixou de fazer as exigências do rei Dário, onde ele estava ali servindo. Aconteceu que houve um momento que aqueles governadores eles se uniram e passaram a perseguir a Daniel, porque eles não aceitavam que Daniel estivesse na mesma condições ou acima deles. Então houve um reboliço entre eles, e eles armaram para Daniel e procuraram e passaram a investigar a vida de Daniel. Olha só, aqui diz, louvado seja Deus, no versículo 3, então mesmo Daniel se distinguiu desde os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então Daniel, ele era um jovem verdadeiramente liberto pelo Senhor. E então eles passaram um tempo investigando a vida de Daniel, não achou nada. Eles investiram contra a própria lei que Daniel guardava no seu coração, a lei de Deus, o costume que ele tinha de orar, fazer suas orações a Deus. Então aqueles camaradas fizeram um decreto, levaram para o rei, sem o rei saber, e o rei sem saber do que estava acontecendo, assinou o decreto, porque qualquer homem durante 30 dias que fizesse oração a qualquer outro Deus, seria lançado na cova dos leões. E o rei sem saber, assinou aquele decreto, e essa notícia, ela chegou até Daniel, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Como nós devemos reagir diante das más notícias, diante de levantes, diante de situações como essa. A gente precisa aprender, a gente precisa entender que nós servimos um Deus e que é Ele que nos defende. Lá no Salmo 115 diz que Deus é o nosso auxílio e a nossa proteção. É Deus que nos defende, mas muitas das vezes nós queremos nos defender, queremos usar nossas armas. Até mesmo, às vezes usamos a mesma ferramenta que o outro está utilizando para tentar, até mesmo tentar se justificar ou tentar revidar, mas não devemos agir assim. Então a palavra de Deus diz que, versículo de número 5, fala o seguinte, no versículo de número 11, versículo 11, diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e havia
entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, conforme também antes costumava fazer. Eu chamo a sua atenção aqui para isso. Daniel, quando ficou sabendo de toda a armação, de tudo que estava acontecendo, ele não deixou de seguir e fazer o que antes de costume fazia. Ou seja, a má notícia não abalou a sua fé, não levou ele ao desespero. Ele continuou com a sua mesma essência, orando, fazendo as suas orações com ações de graças a Deus, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção que o seu Deus ia continuar guardando a vida dele e protegendo. Então, após aqui que Daniel continuou orando, já havia espias espiando para Daniel, e eles foram correndo para o rei Dário e dizer: olha, não foi assim que a gente combinou o decreto e tal? Sim. Pois então, Daniel está lá, continua fazendo o mesmo que ele está fazendo. Aí o rei Dário manda chamar Daniel e pergunta: é verdade que ouço de ti? É verdade. E aí o rei não podia botar atrás na sua palavra, autorizou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões, mas o rei desejou ardentemente que Daniel se escapasse dessa, porque o rei estava inocente na história. E aqui nesta palavra, louvado seja Deus, depois que jogaram Daniel na cova dos leões, o rei, ele, pela manhã, no versículo 19, diz: pela manhã, cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então Deus, ele deu um grande livramento para o seu servo Daniel. Eu quero dizer para você que se você é uma pessoa justa, temente a Deus, que desvia-se do mal, que não se atemoriza com as más notícias, Deus também estará te livrando da hora do perigo e do mal. Depois que Daniel foi tirado da cova dos leões, o rei, ele autorizou que todos aqueles que armaram contra Daniel, que fossem lançados na mesma cova. Porque assim, ó, Daniel entrou e saiu vivo. Então, se eles também é justo, se eles também é inocentes, eles vão entrar na cova dos leões e ser justos, mas não foi isso que aconteceu. Quando o rei autorizou que aqueles que armaram com suas famílias fossem lançados na cova dos leões, a Bíblia diz aqui para nós: louvado seja Deus, olha só. Então, versículo 25, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gente de diferentes línguas, que mora em toda a terra, a paz lhe seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo domínio do meu reino, os homens tremam perante o Deus Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre e permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado do rei Ciro e Persa. Olha só, quando Deus escolhe uma pessoa, não adianta as pessoas tentar prejudicar, malaços, ciladas, sabe, levar para o rei falácia para prejudicar a vida de um homem de Deus. Porque Deus, ele entra para garantir a ele o direito da defesa. Deus livra ele do mal, Deus livra ele da cova, dos laços. E Deus estabelece o reino de que ele chamou para reinar. E aqui, louvado seja Deus, Daniel continuou prosperando no reinado, não somente do Dário, mas também em outro reinado de Ciro. Ele participou de dois reinados, de duas gestões.
Daniel ele participou da gestão do rei Dário e prosperou, entrou o rei Ciro no lugar do rei Dário e Daniel continuou a servir porque Daniel tinha um espírito excelente. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo abençoe a nossa vida. Que nós possamos ter esse espírito excelente, seja lá onde Deus nos colocar para servir, que o nosso serviço seja com muita fidelidade e que nós nunca venhamos desprezar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Se ainda não é inscrito no meu canal, te inscreve e que Deus em Cristo abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.